Nós estamos numa série de pregações sobre o livro de Juízes. E hoje nós vamos falar sobre dois capítulos, o capítulo 4 e o capítulo 5. Eu quero convidar você então para abrir a sua Bíblia lá em Juízes capítulo 4. Deixa eu tirar isso aqui agora. Porque senão está faltando ar já. Não é doença não, é sedentarismo mesmo. Juízes capítulo 4, do verso 1 até o verso 8. Vocês estão me ouvindo bem? Ok? Beleza. Diz assim a palavra do Senhor. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante dos seus exércitos era Cícera, que habitava em Arosete-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tâmara de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam, para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon, e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo, com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio Quizon, mulher, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela sua doce presença em nosso meio, Pai. Obrigado pela sua palavra, que nos conduz em verdade e edificação. E o que nós clamamos ao Senhor nessa hora, Deus, é que o Senhor fale aos nossos corações de forma profunda, Pai. Que o Teu Evangelho seja aplicado sobre nós, ó Pai, nos edificando, nos exortando, nos consolando e nos encorajando. E que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, o Senhor me use como Teu instrumento nessa hora. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o período do livro de Juízes é um período da história de Israel onde não se tinha reis. O povo saiu peregrinando pelo deserto durante 40 anos, entrou na terra prometida com Josué e Calebe, venceu 35 batalhas, se estabelecendo por toda a extensão de Canaã, a terra de Israel. Mas pequenos povoados ainda ficaram naquela terra, e era agora a função daquela segunda geração vencer esses pequenos povoados e habitar na terra de uma vez por todas. O problema é que o povo não tinha mais líder. Moisés já não estava mais vivo, Josué também já não estava mais vivo, Calebe já estava muito velho, aliás, nesse ponto aqui da história, também já não estava mais vivo, e não tinha mais uma liderança forte em Israel, de forma que agora você tinha lideranças regionais. E o livro de Juízes é um livro muito pesado da Bíblia, porque ele é um livro cíclico. Ele vai contando para nós como que Deus derrama graça, protege o povo, liberta o povo dos inimigos opressores, faz com que esse povo agora tenha prosperidade, e passa um tempo, esse povo esquece do Senhor, volta a pecar, volta a fazer o que é mal, e agora Deus levanta o inimigo vem, invade Israel, e Israel começa a sofrer, clama ao Senhor, o Senhor levanta o libertador, e aí vai acontecendo tudo de novo. Só que cada ciclo a história vai ficando um pouquinho pior. Cada ciclo vai ficando um pouquinho pior. É por isso que o título maior dessa série é A Vida Como Ela É, porque a vida é desse jeito. Ora a gente está no 12, estou pronto para enfrentar o mundo, nada me desanima. Ora, se soprar em você, você desmonta. É desse jeito, a gente está assim, vivendo esse círculo de altos e baixos, de montanha-russa. A questão é, em que momento da nossa vida estar em relacionamento íntimo com Deus, isso faz diferença ou não faz diferença? Bom, no capítulo 4, a gente vai ver a história de Débora e de Baraque.
E eu quero começar meditando com você sobre como que depois da rebeldia vem a surra. Olha só o que acontece. O ciclo vai começar de novo. Eude tinha sido o último juiz. Juiz aqui era sinônimo de libertador, tá bom? Não era sinônimo de legislador, não era alguém que julgava a lei ou julgava as demandas, mas era alguém que se tornava líder por meio da guerra. Alguém que foi lá, um grande general ou um grande homem de guerra que foi lá, enfrentou o povo inimigo e venceu. Esse era o juiz. Juiz, então, é sinônimo de libertador, de salvador, ok? Tá claro? Isso é muito importante, porque daqui a pouco a gente vai precisar fazer essa distinção. Eude morreu. O juiz, o libertador, morreu. E quando esse líder morre, o que acontece? Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Mais uma vez, os israelitas pecaram. Começaram a adorar outros ídolos, começaram a adorar outros deuses, começaram a abandonar o Senhor. Verso 2: Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Então havia uma cidade que tinha um rei chamado Jabim. Essa cidade ficava no monte, era bem fortificada, e agora Deus levanta Jabim para guerrear contra os israelitas, e Jabim vence. Jabim vence. O comandante do seu exército era Cícera, parece um nome feminino, mas é um nome masculino, que habitava em Arosete e Agoim. Os israelitas, aí, beleza, vamos lá, porque isso aqui tem que ser por partes. Vocês entenderam o que aconteceu aqui, né? Eude morreu, o povo pecou, Deus levantou um povo inimigo, esse povo inimigo estava vencendo Israel e oprimindo Israel. Por quanto tempo? 20 anos. É o que nós vamos ver daqui a pouquinho. O povo está sofrendo, e eles então começam a clamar ao Senhor. Eles se arrependeram dos seus pecados? Não. Eles reconheceram o que eles tinham feito de errado? Não. O que eles estavam fazendo? Clamando por socorro, porque estavam sofrendo, ok? É isso que eles estavam fazendo. Verso 3: Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, o havia oprimido cruelmente durante 20 anos. A ênfase nesses 900 carros de ferro é porque era tipo uma espécie de carruagem, que era de ferro, e isso naquela época era como ter um tanque de guerra. Você vencia, você se tornava um exército extremamente poderoso, porque era a maior ou a melhor arma de guerra daquele tempo. E é por isso que Israel estava sendo oprimido, porque ele não tinha força bélica, ele não tinha condição de guerrear com esse exército que tinha armas para aquele tempo moderna. Ok? Tranquilo? Esse aqui é o contexto. O que a gente aprende aqui? A gente aprende que depois da rebeldia vem a surra. É assim que funciona. É assim que funciona. Isso vai acontecer durante todo o livro de Juízes. O povo se rebela, Deus levanta um povo inimigo. Deus levanta um povo inimigo. Mas eu quero que você perceba uma coisa aqui. O que motivou a idolatria e o pecado no coração dos israelitas? Não foi uma fonte externa, não foi uma tentação externa, estava tudo bem. Quando Eude libertou eles estavam em paz e em prosperidade. O que fez com que eles pecassem foi o próprio coração, foi um problema interno. Martin Lloyd Jones, um teólogo inglês, ele diz o seguinte: eu prefiro enfrentar 10 mil inimigos internos do que o meu próprio coração. Porque o que é difícil da gente lutar é contra o nosso coração. É contra o nosso coração. Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente usa desculpas ou argumentos para justificar alguns dos nossos pecados. Nesse caso aqui específico, não tinha como isso acontecer. Porque eles estavam em paz, em prosperidade, estava tudo bem. Eles pecaram porque eles quiseram, por causa do coração deles que os conduziu a isso mesmo. Beleza? Porque eles pecaram, Deus veio, preparou a varinha e surra. Beleza. Aí a gente vai para o segundo ponto. O segundo ponto, eu coloquei liderança feminina, mas eu devia ter colocado liderança inesperada. Mas eu preciso argumentar algumas coisas aqui, olha só. Verso 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote,
liderava Israel naquela época. Então tem uma mulher aqui que tem um papel de liderança. O que exatamente significa esse papel de liderança? Verso 5. Ela se sentava debaixo de uma tamareira de Débora, que é um estilo de uma árvore, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. Ela vivia no meio do deserto. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora, então, era de fato uma juíza, no termo mais estrito da palavra do que a gente entende por juiz. Ela era alguém que Deus usava para falar, ela era uma profetisa, ela comunicava a palavra de Deus, e por ser reconhecida como uma mulher de Deus, o povo de Israel recorria a ela quando tinha alguma demanda. Olha, nós estamos passando por uma crise no casamento, nós queremos saber o que a gente tem que fazer. E aí Débora respondia: olha, eu briguei com meu vizinho, nós estamos brigando por causa da cerca, a gente quer saber o que a gente tem que fazer. E aí ela fazia, ela julgava então essas questões, ela atuava de fato como uma juíza, no termo do que a gente entende por juíza, ok? Beleza? Está claro isso? Tranquilo? Agora eu preciso explicar uma coisa aqui, porque naquele tempo, principalmente na cultura de Israel, não era muito comum, aliás, não era nada comum, que uma mulher tivesse papel de liderança. Não era nada comum. E quando a gente vai falar de uma mulher no papel de liderança, a gente precisa discernir isso à luz de toda a Bíblia, o que exatamente isso significa. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que diz o seguinte: olha, alguns vão pensar o seguinte: mulher não pode atuar num papel de liderança. É por isso, por exemplo, que não pode existir pastora. Estou começando a mexer no vespeiro já? Não. Segura um pouquinho. Mas aí, pastor, como é que funciona então? Vamos lá então, vamos tentar entender aqui. A primeira visão que esse texto nos apresenta é a seguinte: de que Débora, de fato, era uma juíza, alguém que exercia um papel de liderança, e que era uma coisa excepcionalíssima. Então, que ela não deve ser tomada como exemplo para construir qualquer doutrina, dogma ou afirmação bíblica. Essa é a primeira visão, é a visão mais tradicional. A segunda visão é uma visão chamada de visão liberal, que tem mais a ver com os nossos tempos, que diz o seguinte: homens e mulheres são exatamente iguais. Não pode haver distinção. O que um homem pode fazer, a mulher também pode fazer, então ambos podem fazer qualquer coisa. A pergunta é: o que realmente a gente aprende com o caso de Débora? Porque quando a gente faz essa afirmação liberal, que está mais na moda hoje, da gente dizer que mulher e que homem são exatamente iguais, e que têm as mesmas condições e que podem fazer as mesmas coisas, nós estamos esquecendo de um pequeno detalhe. Eles não são iguais. Eles não são iguais. Homens e mulheres são diferentes, que têm características diferentes, dons diferentes, talentos diferentes, capacidades diferentes. Por exemplo, uma mulher consegue cuidar do menino, fazer o almoço, falar no telefone e organizar a semana. Um homem, ele não consegue conversar e colocar o copo no filtro. Se ele conversar aqui, vai vazar água. É assim que acontece. A mulher tem a capacidade de achar aquilo que ninguém acha. Você pergunta: cadê a coisa? Ela fala assim: está na segunda gaveta. Isso já aconteceu lá em casa. Hoje aconteceu isso. Olha para você ver o que aconteceu hoje. Fui fazer café. Meu bem, cadê o coador? Está na gaveta de baixo aí. Eu abri, olhei. Está aqui não. Está aí sim. Então pega lá para mim, por favor. Ela foi lá e pegou. Eu não achei. Então, dizer que é igual é falso, porque não é igual, é diferente. Agora, ser diferente significa que alguém pode ocupar essa posição e outro alguém não pode ocupar essa posição? Ou significa que alguém é menor ou alguém é maior do que outro? Porque é aí que está a crise, né?
As mulheres estão pensando assim, onde é que esse pastor vai chegar? Eu estou prontinha para jogar a cadeira na cabeça dele. Calma, segura, segura. Nós precisamos entender que quando a gente está falando de Israel, nós estamos falando de um aspecto civil e de um aspecto religioso. Ou seja, Israel era uma nação que tinha leis cívicas, leis das quais não nos alcançam hoje, porque nós não somos israelitas, nem vivemos em Israel. E tinha também um aspecto religioso, leis cerimoniais, que envolviam a adoração do culto, que envolviam a maneira de cultuar, que envolvia a maneira de se relacionar com Deus. E quando você vai observar distintamente essas duas maneiras de se ver, você vai ver que em Israel teve rainha, em Israel teve outras profetisas, em Israel teve outras mulheres ocupando lugar de liderança. Em Israel aconteceu diversas vezes, dentro do escopo cívico, mulheres atuando com liderança, como é o caso de Débora. O que não aconteceu em Israel? Não aconteceu uma liderança, deixa eu ver qual a melhor palavra aqui, religiosa. Em que sentido? Não tinha sacerdotisa, por exemplo. Quando a gente, no Antigo Testamento, o povo de Deus ia adorar a Deus, eles iam até o sacerdote. O sacerdote era o intermediário da adoração do povo para com Deus. Então você queria falar com Deus, você fala com o sacerdote, e o sacerdote fala com Deus. Deus queria falar com a gente, ele fala pelo profeta, e o profeta fala com o povo. Entendeu como é que funcionava no Antigo Testamento? Era assim que funcionava. Não tem sacerdotisa no Antigo Testamento. Assim como não tem a figura de pastora, de apóstola, como é que fala? Apostila não, apostila é brincadeira. Apóstola, tem isso? Apóstola? Tem? Apóstola, bispa ou presbítera, não existe isso na Bíblia. Você sempre vai ver esse papel no que diz respeito à liderança religiosa reservada à figura masculina. Isso significa que o homem é mais capaz? Não. Isso só significa que Deus deu ao homem a responsabilidade de assumir esse papel. Significa que a mulher, então, não pode exercer liderança dentro da realidade da igreja? É claro que não. A mulher pode exercer qualquer nível de liderança dentro da realidade da igreja. Qual nível de liderança que ela não pode exercer? O nível de liderança de oficial, vamos dizer assim. Presbítera, no nosso caso presbiteriano, a gente para só no presbítero mesmo, não tem mais nada do que isso. Então, o pastor também é um presbítero, a gente chama de presbítero docente ou presbítero regente, mas é só presbítero, a gente não tem outras hierarquias. Outras igrejas têm, está tudo certo com isso, mas então nós dizemos o seguinte: a mulher, ela pode pregar, ela pode ensinar, ela pode liderar, ela pode encaminhar, mas ela não pode ser pastora. Por quê? Porque Deus não quis assim. Está claro? Tranquilo? Pastor, eu não concordo. Então, aí você põe assim na sua caderneta, quando você chegar lá na eternidade, você pergunta para Deus por que é que não é assim. Eu apenas fiz essa aspas aqui para explicar, porque muita gente usa o exemplo de Débora para justificar que se pode ter pastoras nos dias de hoje. Não se pode fazer isso, por quê? Porque a Bíblia não deu essa margem, a Bíblia não abriu para esse lado. Tranquilo? Beleza? Vamos voltar para o nosso texto, que é o que interessa mesmo. Então Débora era alguém chamada por Deus, que falava em nome de Deus, e que por ser reconhecida uma mulher de Deus, o povo vinha até ela para que ela julgasse as suas causas. Beleza. Verso 6, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Baraque, Deus está te chamando para você juntar um exército aí, para ir no monte Tabor, porque você vai vencer a nossa guerra. O que significa juiz nos termos de juízes? Libertador, salvador, ok? Você pode ter ouvido alguma pregação sobre isso, ou lido alguma coisa sobre esse texto, que vai dizer que Débora era uma juíza nesses termos, de libertadora, de salvadora, mas não era. O juiz aqui, a figura equivalente a Eude, a Caleb, a Otoniel e a outros personagens que nós vimos aqui, é a figura de Baraque.
Ele que foi chamado para ser o juiz, ele que foi chamado para ser o libertador, ele que foi chamado para exercer a guerra, para libertar o povo das mãos do inimigo opressor. Baraque é o verdadeiro juiz. Eu sei que isso é um pouco técnico, que às vezes isso dispersa um pouquinho, mas isso vai fazer todo sentido lá na frente. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas junto ao rio Quizon, mulher, e os entregará em suas mãos. Então, Deus vai te dar a vitória. Deus vai te dar a vitória. A segunda lição que esse texto nos ensina aqui é que Deus, como já tinha nos ensinado no texto anterior, é que Deus levanta pessoas inesperadas para fazer coisas extraordinárias. Sabe, meu irmão, a gente tem uma sensação muitas vezes de que Deus não vai nos usar realmente de forma poderosa. De que Deus não vai realmente fazer com que a gente faça a diferença. Porque nós somos incapazes, ou que nós somos pequenos demais, ou que nos falta talento, ou qualquer que seja a razão. Pois eu quero dizer para você que se tem uma coisa que a Bíblia nos ensina, é que Deus usa o inesperado. Deus usa o inesperado. Deus usa um gago para ser o grande libertador de Israel diante do Egito. Deus usa um homem teimoso, como Jonas, para chamar o povo ao arrependimento em Nínive. Os apóstolos de Jesus, é tudo meio complicado, é tudo meio problema. Todos eles têm alguma questão. Deus chama pessoas, não é porque essas pessoas são exatamente boas ou talentosas, mas é porque Ele ministra graça e poder sobre essas pessoas, de forma que elas se tornam boas e talentosas. Qual o problema de você não enxergar da maneira que eu acabei de dizer aqui? Você que já é cristão, você que já se entendeu como servo de Cristo. É que você se coloca numa condição de alguém que não pode ser usado, porque eu sou ruim demais, eu sou baixinho demais, eu falo baixinho demais, eu não sei nada da Bíblia, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. E aí entra naquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, eu vivi assim. Ah, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não posso. E se tem uma coisa que a Bíblia nos ensina, meu irmão, é que Deus usa de forma extraordinária qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer um de nós, não importa o quão ineficiente você acredita ser, Deus te torna eficiente o suficiente para a honra e glória dEle. Amém? Você entendeu isso aí? Entendeu? Baraque está quietinho lá no canto dele, está nem sabendo o que está acontecendo, ele não quer se envolver, mas Deus chamou Baraque. Você vai ser o general dessa guerra, você vai libertar o meu povo. Aí tem um negócio aqui estranho. Porque olha só o que Baraque diz. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, eu não irei. O que você está entendendo quando você lê esse versículo? Que Baraque é um banana. Ó, eu só vou se você for. Eu não vou enfiar nessa enrascada sozinho, não. E dá a entender nessa tradução que, na verdade, Baraque não está muito afim de ir. O problema aqui é que no hebraico original não tem essa condicionante, não tem esse se que está aqui, não tem. O que Baraque está dizendo aqui no texto original, hebraico original, é o seguinte: você precisa vir comigo. É isso que Baraque está fazendo. Ele não está colocando uma condicionante, no sentido de eu vou se você for. O que ele está dizendo aqui é: você é a autoridade de Deus sobre nós. É sobre você que Deus tem falado, e é através de você que Deus tem falado conosco. Então você precisa ir para essa guerra junto comigo. Eu quero que você vá para essa guerra junto comigo. Isso é importante porque muitos pastores, teólogos e pregadores vão dizer que Baraque era um banana, que ele é um covarde, que ele não vale nada e que ele é um mero coadjuvante nessa história. Mas isso não é verdade. O problema é que a nossa tradução não ajuda.
A nossa tradução dá uma bagunçada, e o pior é o verso 9. Olha só o que diz o verso 9. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Mais uma vez, olha só o que está acontecendo aqui. Você lê o texto, o que você está entendendo, meu irmão? Então, Baraque, você fez besteirinha, né? Você não assumiu na hora que foi chamado. Então agora é o seguinte: a honra da guerra não é sua mais não. E mais uma vez, não é exatamente isso que está escrito aqui. Preste atenção nessa outra tradução que eu vou ler para vocês. Olha o que diz, verso 9. Disse ela: certamente irei contigo, porém não sereis tuas honras nas jornadas que estás para fazer, porque o Senhor venderá Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora se levantou e foi com Baraque a Quedes. Aqui não ficou mais suave? Débora falou assim, vamos fazer uma paráfrase desse diálogo. Débora chamou Baraque: ó, o Senhor está mandando te chamar porque ele vai te dar o exército de Cícera na mão. Você vai ser o libertador de Israel. Aí Baraque diz assim: tá bom, beleza, eu vou, mas você tem que vir também, beleza? Aí ela responde: ok, eu vou, mas tem outro detalhe: a honra dessa guerra não vai ser sua. A honra dessa guerra não vai ser sua. Pior, para aquele tempo, vai ser de uma mulher. Provável que Baraque pensou assim: bom, deve ser Débora que deve ser a grande honrada aqui dessa história, já que é ela que é a profetisa mesmo, é através dela que Deus está falando. Ok, tranquilo. Na verdade, meus irmãos, quando a gente olha para a vida de Baraque, a gente aprende coisas extraordinárias. A gente pode aprender aqui pelo menos 3 lições extraordinárias com Baraque. A primeira delas é que ter fé é ouvir a Deus. Se esse homem fosse um covarde, preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Se esse homem fosse um covarde, como muitos advogam por aí, ele foi chamado por Débora. A pergunta é: ele atendeu ao chamado, sim ou não? Mas ele não é covarde? Ô Baraque, vem cá. Sabe esse exército que tem 900 carros de ferro, que está detonando a gente, acabando com a gente, conquistando a gente? Então, Deus te chamou para guerrear com esse povo. O que ele respondeu? Estou aqui. Mas você vai também, né? E aí ela responde: vou. Mas tem mais um detalhe: a honra dessa guerra não é sua. E isso, para um general de guerra, para alguém que queria liderar um exército, é péssimo, é horrível, é horroroso. Imagine você pensar da seguinte forma: você vai trabalhar, você vai dar o sangue, você vai se esforçar, você vai construir, a coisa vai acontecer, mas a honra não vai ser sua. Meu irmão, imagine isso nos dias de hoje, onde nós sofremos absurdamente da síndrome da autoglorificação. Que síndrome é essa? Todo mundo que está aqui nessa sala, certamente em algum momento da vida pensou assim: eu fiz tanto, ninguém nunca me agradeceu. Ninguém nunca falou nada para mim. Olha, se não fosse eu, aquilo não tinha acontecido. Mas é assim mesmo, é assim mesmo. Quem recebe não lembra de nada, agora quem dá, lembra. Quantas vezes nós já não fizemos algo, inclusive com uma expectativa de retribuição, de honra? Agora imagina que você é chamado para o maior desafio do seu tempo, para enfrentar o maior exército do seu tempo, o maior inimigo do seu tempo, e você não vai ter honra nenhuma. A pergunta é, para isso, Baraque, a pergunta é, foi um problema para Baraque essa questão? Vamos olhar para o texto. Olha o que diz o verso 10. Onde ele convocou... Aliás, então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele quem? Baraque, convocou a Zebulon e a Naftali, 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ele não questionou, não foi um problema para ele. O que a gente aprende uma segunda lição aqui com Baraque:
Ter fé é agir sem esperar honra. Ter fé é agir sem esperar honra. Honra. Em qualquer nível de relacionamento que você esteja inserido, de amizade, de casamento, de noivado, de namoro, de parentesco, de trabalho, uma das grandes questões que nos afastam é justamente essa expectativa que nós temos no outro de ser honrado. Quantas vezes eu já sentei com os casais que dizem assim, pastor, mas ele também, essa frase está dizendo o quê? Ele também não faz um elogio, ela também não é carinhosa. E aí isso está justificando o quê? A má atitude do outro. É a má atitude. Mas, meu amigo, você tem xingado essa esposa sua todo santo dia. Não, mas merece. Merece. Porque você vê, essa mulher não é carinhosa, essa mulher não faz nada, essa mulher só reclama, essa mulher só murmura. Ah, tá, então deixa eu ver se eu entendi. Tudo que você faz de bom, você só faz se você for honrado por isso. Se houver uma retribuição por aquilo que você está fazendo. Significa, então, que tudo que você faz não é verdadeiramente de coração. É uma barganha. Tem gente que faz isso com Deus. Deus, eu agora vou na igreja. Vou 5 domingos certinho, 5 domingos. Vou ser o primeiro a chegar e o último a sair. O último. E Deus, eu coloco essa demanda diante do Senhor. E eu espero que a minha fidelidade possa alcançar êxito diante dessa demanda. O que você acha que Deus está fazendo quando alguém faz isso? Eu vou te dar a minha impressão. A impressão que eu tenho é que Deus, imagina Deus aqui, vamos imaginar a imagem de céu, tá? Deus não está exatamente no céu, Ele está aqui do nosso lado, mas eu quero imaginar a imagem de céu, que eu acho que vai ser mais divertido. Imagina Deus no céu, com um monte de anjo, e aí Deus olha lá, e olha lá, Gabriel, olha lá, Miguel, eita, fazendo barganha comigo. E aí eu acho que Gabriel, Miguel e os outros anjos olham e começam a rir, e começam a dar gargalhada. Eita! Rapaz, ele não entendeu o que é graça, né? Não entendeu o que é amor. Ele não entendeu que você dá e dá de coração, que você não espera nada em troca. Oh, meu Deus, mas esses humanos é meio burro mesmo. Essa é a sensação que eu tenho. Essa é a sensação que eu tenho. Fé, na verdade, meu irmão, é fazer sem esperar honra. E a gente aprende essa lição preciosa com Baraque. A gente aprende essa lição preciosa com Baraque. Mas se fé é fazer sem esperar honra, fé também é uma atitude de humildade. De humildade. Porque você só faz sem esperar honra se você for humilde. Se você for humilde. Mas o texto continua. Então Baraque era um covarde? Baraque é um mero coadjuvante nessa história? É claro que não. Baraque é chamado para ser o grande juiz libertador. Baraque atende ao chamado. Baraque vai para a guerra. Baraque convoca o exército. Baraque prepara o exército. Baraque vai então seguindo a voz do Senhor e a instrução do Senhor, mesmo sabendo que não ia ser honrado em absolutamente nada diante daquilo que ele estava fazendo. Você acha que Baraque é um mau exemplo ou um bom exemplo? É um excelente exemplo, está louco. Um excelente exemplo. E o texto continua. Aí vem o verso 11, esse verso 11 parece que ele está jogado aí no meio do texto, parece que ele não tem nada a ver, mas olha só que ele vai fazer muita importância para nós. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus, descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e armou a sua tenda junto ao carvalho de Zaanim, perto de Quedes. Isso aqui parece que não tem nada a ver com a história. Para que contou esse trem de Éber aí? Então ele está dizendo o seguinte, tem um cara chamado Éber, que faz parte de uma tribo, a tribo dos queneus. Esse pessoal são nômades, eles viviam ali em Canaã, mas não tinha exatamente uma terra ou uma região, eles ficavam circulando. E esse Éber se separou da sua tribo, é isso que o texto está dizendo.
ele se separou, ele não quis andar mais entre os queneus, e ele foi para outra região, com a sua família, ok? Beleza? Guarda essa informação aí, que isso vai ser importante daqui a pouco. Quando disseram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor, Cícera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados, de Arosete a Goim, ao rio Quizon. E Débora disse também a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Cícera em suas mãos, o Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu ao Monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor, pela espada, derrotou Cícera e todos os carros de guerra e seu exército. E Cícera desceu do seu carro e fugiu a pé. Olha então o que aconteceu, um resumo, isso aqui é velocidade 35, não é nem velocidade 2 na história não. Olha o que aconteceu. Cícera ficou sabendo que Baraque reuniu um exército. Ele logo chamou o seu exército, aqueles carros de ferro tudo, vamos lá detonar esse Baraque lá no rio Quizon. E eles então foram na beira do rio Quizon detonar Baraque. Mas o texto diz que a espada do Senhor veio sobre eles. Ele não diz exatamente o que aconteceu, daqui a pouquinho a gente vai descobrir. Mas alguma coisa aconteceu com que o exército de Cícera fosse inabilitado a lutar. Com isso, o exército de Israel veio, aqueles 10.000 homens, e matou todo mundo. E Cícera conseguiu fugir a pé. Verso 16: Baraque perseguiu os carros de guerra, e o exército de Arosete a Goim, todo o exército da Cícera caiu no fio da espada, não sobrou um só homem. Então Baraque está fazendo aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele não desviou, ele não se acovardou, ele não voltou atrás. Deus falou: vai lá e enfrenta o grande exército de Jabim, o rei de Canaã, e eu vou te fazer vitorioso. Ele foi, enfrentou e Deus deu a vitória. Aí a gente vem no quarto ponto: a honra é de Deus. Está dando para acompanhar a história, gente? Então os nomes esquisitos, né? Mas segura aí que tudo vai ser amarrado no final. Olha só. Cícera, porém, fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher do queneu Éber. Olha só, a gente acabou de ler a história desse tal de Éber, você lembra? Éber fazia parte da tribo dos queneus, ele se separou da sua tribo e foi viver com a sua família em outro lugar. Cícera estava fugindo e, por acaso, olha para você ver, pura coincidência, encontra justamente a tenda de Jael, que é a esposa de Éber. Olha a nota de rodapé que o texto faz: pois havia paz entre Jabim, o rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Havia paz entre Jabim, o rei de Canaã, ou seja, a galera de Cícera, e o clã de Éber. Só que tem um detalhe aqui: Éber se separou do clã dele. Na cabeça de Cícera, ele estava entrando em terras amigas. Mas a gente vai ver daqui a pouco que não era bem assim. Porque apesar de Éber ser um queneu e os queneus terem amizade com o rei de Canaã, Jabim, no caso de Éber não. Aconteceu alguma treta lá com o clã dele que ele se separou. E ele estava vivendo ali separado. Agora vem a parte mais cruel desse texto. Jael saiu ao encontro de Cícera e o convidou: venha, entre a minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Olha que esposa mais legal, que mulher mais gente boa. Por quê? Um homem não entrava na tenda de uma mulher naquele tempo. Não entrava. Mas Jael estava desesperado, porque tinha um exército atrás dele. Cícera estava desesperado. E Jael foi super simpática: vem aqui, entra na tenda. A tenda, gente, pensa numa barraca grande, tá bom? Não pensa naquelas tendas de filme, não. Pensa na barraca de 10 pessoas, um negócio assim, no tamanho desse quadrado aqui, da metade desse palco. É mais ou menos isso a tenda. O texto diz em si o seguinte: ele entrou e ela cobriu com um pano. Isso aqui também pode fazer menção a uma rede. Ela deu algum lugar de descanso a ele. Estou com sede, disse ele. Por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro,
deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. Ela deu o melhor que ela tinha. Na verdade, esse leite aqui era um leite fermentado, era uma espécie de iogurte. Era o que melhor se podia oferecer naquele tempo. Então, ela está tratando esse cara como um general, de fato, como ele era. E ele está se sentindo acolhido, ok? Ele entrou na tenda, ela providenciou um lugar para poder dormir, e agora ela está dando o melhor que ela pode oferecer para beber. Mulher super gente boa. Cuidado com as mulheres gente boa. Olha só. E Cícera disse à mulher: fica à entrada da tenda, se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Mais uma vez a tradução falha aqui, porque no original não é se há alguém aqui, é se há um homem. Então ele diz o seguinte: se passar alguém perguntando se tem um homem dentro da sua tenda, você fala que não tem. Por quê? Porque ninguém vai entrar dentro da tenda da mulher para vasculhar. Não era comum um homem entrar na tenda de uma mulher. Por isso que ele dá essa instrução. Se alguém perguntar se tem um homem aqui dentro, você fala não tem. E aí, olha só. E Cícera disse à mulher, verso 21. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca da tenda e um martelo e aproximou-se silenciosamente, enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. Olha aqui, o trem vai ficar feio agora. Recebeu tudo bem, Cícera, pode entrar. Está aqui a caminha, pode deitar. Está aqui o iogurtezinho, pode ficar. Ele levantou, tomou o iogurte. Olha a caminha aqui de novo, vou arrumar para você, deita aí. Ele deitou. Fica de guarda para mim. Se chegar alguém perguntando de homem, fala que não tem. Jael, beleza, tranquilo, deixa comigo. Ok. E ele dormiu, afinal de contas ele estava exausto, fugindo do exército, muito cansado. E aí ele dormiu um sono profundo. E olha só o que aconteceu, gente. Dormia um sono profundo e cravou-lhe a estaca na têmpora, até penetrar o chão, e ele morreu. Espera aí, pastor, é isso que eu estou entendendo? É. Quem montava a tenda eram as mulheres, não eram os homens. Eram as mulheres que montavam tenda. Então ela sabia muito bem manejar um martelo e uma estaca. Ela pegou uma estaca daquelas que sobrou da tenda. Ele estava dormindo, ela deve ter chegado assim, meteu bem no meio da cabeça e pum! E a porrada foi tão grande que caiu na terra. Cavrou-lhe a estaca na têmpora até penetrar no chão e ele morreu. Baraque passou à procura de Cícera e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela. Baraque nem está sabendo quem que é essa tal de Jael, né? Não é bom entrar na tenda dessa mulher, não. Eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, rei cananeu, até que eles o destruíram. Quem foi a mulher que recebeu a honra da guerra? Jael. Não foi Débora, talvez como Baraque pensava. Não foi Baraque, como ele já sabia. Mas foi essa tal de Jael, que não tinha nada a ver com a história. Por que deu certo? Porque Éber já tinha se desligado do seu clã original dos queneus. Os queneus eram amigos de Jabim, mas Éber e sua família não. E Jesus-identemente, Cícera foge e dá de cara justamente com a tenda de Éber. O homem não está lá, o marido não está lá, mas Jael recebe esse homem bem. Alguns comentaristas chegam a dizer que Jael não tinha a intenção de matar ele de fato. Ela realmente recebeu ele bem, ela realmente tratou ele bem, e que ela só foi despertada que ele era o inimigo no momento em que ele pede para que ela fique de guarda. Provavelmente naquela hora, ela ligou um ponto no outro. Uai, está tendo uma guerra, esse cara está morto e cansado, está fugindo, esse cara é inimigo. Meu marido não tem mais parceria com os queneus, nós somos amigas dos israelitas,
Eu mesmo resolvo essa parada. Pega a estaca e pau! Nenhum marido vai querer dormir mais sono profundo. E a partir dali, então, a guerra vira, porque os 900 carros já não eram mais importantes, o grande general de guerra tinha sido derrotado, e agora Israel avançava cada dia mais e mais em direção a Jabim, ao ponto então de vencer, e o povo mais uma vez foi libertado. Uma das coisas mais interessantes desse texto, isso só acontece aqui, é que essa mesma história é contada no capítulo 5. Calma, eu não vou ler verso a verso do capítulo 5. Eu quero fazer só um resumão. Porque a história do capítulo 5, ela é contada de uma perspectiva diferente. É um cântico. Débora e Baraque fizeram uma poesia, um cântico, contando o que é que aconteceu, narrando os mesmos fatos do capítulo 4. E aí acrescentado alguns detalhes. E aí eu pus um resuminho aí para você ver, olha só. O cântico começa do verso 2 ao verso 5, convidando o povo a exaltar a Deus, porque Ele é soberano e Ele vai adiante das guerras de Israel. Depois vem o verso 6, 7 e 8, e mostra que o povo estava sofrendo, estava sendo oprimido por causa da idolatria. E aí vem o verso 9 a 12, quando Baraque chama o povo a guerrear. Agora eu quero que você imagine essa cena aqui, gente. Você é parte do povo, certo? Vocês estão perdendo a guerra, Jabim está vindo com um exército aí cheio de máquina tecnológica, cheio de trem doido, não tem ninguém para guerrear com esse homem. E aí começa a levantar um doido chamado Baraque e chama você para ir para a guerra junto. O que acontece? Nem todo mundo atendeu a esse chamado. O verso 13 até o verso 18 nos mostra isso. Efraim, Benjamim, Issacar, Zebulon e Naftali foram para a guerra. Agora Rúben preferiu cuidar das ovelhas, Gileade preferiu ficar em casa, Dan e Asser também preferiram cuidar das suas terras. Isso aí são nomes de tribos, tá bom? Mais da metade do povo de Israel não foi para a guerra, porque eles preferiram cuidar dos seus próprios interesses, mesmo que os seus irmãos e até eles mesmos estivessem sendo oprimidos por esse terrível rei. O verso 19 até o verso 22 mostra como Deus de fato foi o grande vitorioso. Ele sim foi o verdadeiro herói. Não foi Débora, não foi Baraque e nem foi Jael. Apesar de cada um desses personagens serem instrumentos importantes para o desenvolvimento da história, o fato é que quem de fato venceu a guerra foi Deus, chamando Débora, despertando Débora, para que Débora despertasse Baraque, para que Baraque levantasse o exército, para que Sísera fosse correndo para as tendas de Jael, e para que Jael exercesse a função então de matar o terrível inimigo. E aqui conta-se um detalhe, você lembra que diz que as carruagens foram pegas ao fio da espada do Senhor, e a gente não sabe o que isso significa? É porque choveu. Eles estavam na beira do rio Quizon, era um lugar que naturalmente se alagava, e diz a poesia que houve uma grande tempestade, e aquela região virou lamaçal, e quando você está no lamaçal, os carros já não adiantam mais nada, eles já não têm mais função, porque a função deles, para vocês terem uma ideia de como que funcionava, pensa naquelas bigornas que a gente já viu em filme. E aí você imagina que ela está cheia de espada espalhada por aqui, vem um homem na frente e dois dos lados, e aquele carro vem descendo ladeira abaixo em direção ao exército e sai matando tudo e todos, porque não tem como atingir, o trem é de ferro. Agora, se esse negócio está preso na lama, que função tem isso? Nenhuma. Acabou. E a ironia é que os deuses, ou o principal deus de Jabim, o rei de Canaã, era Baal. E Baal era conhecido como o deus das tempestades. E quem é que provoca a tempestade? O Deus de Israel. É como se Deus, é Deus dizendo diante daquele povo: quem é o verdadeiro Deus? Sou eu. Quem faz chover? Sou eu. Deus demonstra poder e graça
Mas depois da rebeldia vem o quê? A surra. E o verso 23 diz que as tribos que não foram amaldiçoadas por Deus, porque se recusaram a lutar a causa do Senhor. E já Jael, que não tinha nada a ver, ela não foi convocada para a guerra, ela não foi colocada na história de maneira estratégica, não foi dada a ela uma função específica, mas ela naturalmente, por senso, atendeu ao chamado de guerrear. Ela então é bendita, abençoada, porque ela fez a coisa certa na hora certa. Resumindo, se você faz a coisa errada na hora errada, você vai ser amaldiçoado. Se você faz a coisa certa na hora certa, você vai ser abençoado. E o verso 28 a 30 conta mais um detalhe para nós sobre Cícera. Cícera era um homem perverso. E o verso de 28 a 30 diz que ele tomava para si as mulheres e as escravizava sexualmente. Agora preste atenção na ironia disso aqui. Um cara que subjugava as mulheres porque se sentia o maioral é morto por uma mulher que não sabia pegar numa espada. Percebe a ironia de Deus nesse negócio? Aliás, essa ironia está presente em toda a história. Os homens que deveriam ser os grandes guerreiros, os lembrados de maneira honrosa por causa das grandes vitórias, nessa história não. As mulheres é que são destaques. Débora sendo alguém que é a voz de Deus no meio do povo, e Jael que dá o golpe final da vitória. Mas no fim das contas, o que esse texto mesmo revela, sabe o que é? Que Deus é o grande vencedor. O verso 31, ele diz assim: assim pereçam todos os inimigos, ó Senhor, mas os que te amam, seja como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Aqueles que caminham no Senhor é como o sol que se levanta. Sabe o que significa? Você já impediu ou já tentou impedir o sol de nascer? Tem jeito? Fala assim, não, quero dia hoje não, vamos ficar mais 24 horas só de noite. Tem jeito? Não tem jeito. Não há força que segure o nascer do sol. Não há força que impeça que o sol se levante. Assim são aqueles que amam o Senhor. O sol se levantará. O sol se levantará. Deus derramará graça sobre você, misericórdia sobre você. É isso que vai acontecer. Eu quero concluir esse texto então, trazendo algumas aplicações. Primeiro, saiba que a história é vivida por você, mas é escrita por Deus. Nós temos manias, ou de nos condenarmos, ou de nos salvarmos. Nós temos manias de achar que estamos no controle da nossa própria história e que o futuro pertence a nós mesmos, mesmo que o ditado diga o contrário. Essa história aqui que a gente acabou de ver, ela foi contada de dois ângulos. Um ângulo é de quem estava participando da história. Débora, Baraque, Jael, Cícera. Foi do ângulo deles. O capítulo 5 é como se a história fosse contada do ângulo de Deus. É como se a história fosse contada por um anjo, vista dos céus. E quando você junta as duas histórias, você vai ver que o que está acontecendo aqui é que, apesar de você estar vivendo a sua história, você, na verdade, está experimentando a história escrita por Deus para você. Deus é soberano, majestoso, e Ele é o verdadeiro rei. Ele é o verdadeiro rei. Ele é aquele que vence as batalhas, todas elas, inclusive as batalhas do seu coração. Inclusive as batalhas do seu coração. Segunda coisa que nós precisamos aprender com esse texto: Deus pune. O mal não passa impune, Deus pune.
e Deus um dia punirá, e será de uma vez por todas. Portanto, arrependa-se enquanto é tempo. Uma das coisas extraordinárias é que a cruz nos aponta para um caminho de redenção e um caminho onde a punição foi extinta. Você imagina que você tem uma dívida impagável? Impagável. Você imagina que você está recebendo aí cobrança atrás de cobrança e você não vê mais saída. Mas então Cristo vem e paga, quita toda a dívida. Mas não só isso, Ele deixa um crédito de forma que você não tem como mais ficar endividado. Olha que loucura! Deus te amou de forma tão extraordinária que Ele te perdoou de todos os seus pecados, todos eles, não importa quais são. Todos que você fez até agora. E os que você vai fazer para frente também. Essa é a realidade do Evangelho. Deus pune sim, e no nosso caso, quem sofreu essa punição foi Cristo Jesus. Terceiro, Deus humilha o homem em suas expectativas de autoglorificação, levantando pessoas inesperadas e formas inesperadas de conquistar a vitória. E isso é o Evangelho, isso é a essência do Evangelho. Porque, meu irmão, eu e você, não importa qual é a religião que você creia, não importa qual é o Deus que você acredite, você está tentando se salvar de alguma forma, e você acredita que você pode fazer isso pelas suas próprias forças. Às vezes você acredita que se você se esforçar de maneira do seu trabalho, nos seus estudos, na maneira que você lida com seus negócios, então você vai alcançar redenção e paz. Você não vai, porque não há caminho de salvação que vem por você mesmo. Não há maneira de se auto-salvar, assim como não há maneira de se auto-glorificar. E todas as vezes que nós pensamos que nós podemos nos salvar, todas as vezes que nós pensamos que temos o método certo, a estratégia certa, agora eu achei o caminho, agora eu entendi, agora eu li o livro certo, você vai se frustrar, você vai encontrar frustração. Porque o caminho de redenção, o caminho de salvação, ele é algo gratuito, é algo do qual você não pode se honrar. Efésios capítulo 2, verso 8 diz que a fé é dom de Deus, para que homem nenhum se glorie. Já pensou nisso? A salvação é pela graça. A sua capacidade de crer é graça, e o fato de você ter sido tirado do lixo do inferno para ser conduzido para o céu eterno é graça. E qual é o seu papel de honra nisso? Nenhum. Absolutamente nenhum. Pastor, por que então eu vou guerrear? Por que eu vou chamar as tribos de Naftali e Zebulon para enfrentar esse Cícera com seus carros? Porque é privilégio seu fazer isso, meu irmão. É privilégio seu fazer parte do reino de Deus. É privilégio seu ser arauto de Deus, ser boca de Deus, ser pregador do Senhor. É privilégio seu ser testemunha de Cristo Jesus. É privilégio seu ser instrumento de Deus para a salvação de outras pessoas. É privilégio seu. Não há honra em você para que isso aconteça, mas é privilégio seu. É privilégio. Deus não precisava nem de Baraque, nem de Débora, nem dos 10.000 soldados. Ele podia ter mandado um raio e matado todo mundo. Ou ele podia ter feito assim, infartado todo mundo. Mas ele deu o privilégio de Baraque participar desse processo. Ele deu o privilégio das tribos participarem desse processo. Ele deu o privilégio dos soldados participarem desse processo. Assim como ele dá o privilégio a você de ser manifestação do reino de Deus. Quarto lugar, a fé é ouvir a Deus, andar com Deus e glorificar a Deus, e não a si mesmo. Você tem mesmo fé? Porque às vezes a sua fé não é em Deus de verdade, e aí você precisa reconsiderar, você precisa rever.
repensar. Porque Deus, a sensação que eu tenho é que Deus está sempre assim para nós. Os braços abertos. Sexta-feira aconteceu uma cena. Eu vou contar esses exemplos daqui para frente, viu, gente? Então, se você se incomoda, desculpa, mas eu cheguei em casa, e aí o portão abriu, e eu desci do carro, e quando eu desci do carro, veio o Isaac correndo no corredor, e aí eu agachei assim, e falei, dá um abraço no papai, e ele voltou. Aí a mãe falou assim, dá um abraço no papai, e aí ele veio correndo, eu falei assim, um abraço apertado, ele veio e me deu um abraço apertado. Eu jamais rejeitaria esse abraço, jamais. Como pai, eu jamais rejeitaria esse abraço. E é justamente isso que Deus faz conosco. Como pai, Ele está aqui, e Ele jamais rejeita o seu abraço, a sua corrida na direção dEle, o seu coração quebrantado, o seu arrependimento, a sua entrega. Ele está aqui de braços abertos e fala, corre, vem. Quinto lugar, Deus venceu a batalha contra Cícera e seu exército por graça e misericórdia. Deus venceu as nossas batalhas contra o pecado por graça e misericórdia. E aí eu usei essa frase que está na moda agora como ironia. Tem muita gente que diz isso. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Mas quando eu ouço essa frase, é como referência a um esforço próprio. A pessoa que diz Deus aqui só para dar uma espiritualizada. Mas normalmente quando se usa essa frase é porque eu treinei muito, é porque eu me dediquei, é porque eu me entreguei, é porque eu estudei, é porque eu fiz. Então essa frase tem que ser real, realmente nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Sempre foi o amor de Deus. Sempre foi a graça de Deus. Sempre foi a bondade de Deus. Sempre. E eu quero encerrar então com essa frase. Viver para a glória de Deus é uma caminhada pela fé, onde não buscamos autoglorificação, nem confiamos em nossas mãos, antes descansamos na certeza de que Ele é o grande vencedor. Quais são as batalhas que você tem se sentido derrotado? Quais são as batalhas que você tem se sentido derrotado? E aqui eu estou me referindo a batalhas do seu coração. Batalhas do seu coração. Confiar em Deus, viver para a glória de Deus, é realmente desfrutar da certeza de que Ele é o vencedor, de que Ele garantiu a vitória e de que Ele nos fez vencedores sobre a morte, sobre o inferno e sobre nós mesmos. No Senhor, nós de fato somos mais do que vencedores. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, obrigado, Deus, porque há tantas batalhas sendo travadas em nosso coração, Deus, e a verdade é que estamos completamente perdidos em nossos sentimentos, em nossas especulações, ó Pai. E o que tem gerado em nós é dor, é sofrimento, é angústia, é falta de esperança, é falta de perspectiva, Pai. Por isso eu clamo ao Senhor, vem com Teu Espírito Santo sobre nós nesse momento, ó Deus. Nos faça confiar em Ti, nos faça confiar na Tua vitória, nos faça confiar que o Senhor é quem faz. Que o nosso coração encontre descanso, que a nossa angústia seja retirada, para que nós possamos desfrutar da paz, porque temos fé em Ti, porque confiamos em Ti, porque sabemos que o Senhor não falha. Nos permita, Deus, desfrutar dessa realidade, que a gente saia daqui hoje leve, porque um grande fardo foi retirado sobre nós. Nós possamos experimentar, ó Deus, do Teu amor, e apenas do Teu amor,
Que nós possamos confiar no Teu amor, e apenas no Teu amor, ó Pai. Que nós possamos correr agora mesmo na Tua direção e abraçá-lo forte, porque é no Senhor que nós confiamos, ó Pai. Traga descanso sobre os nossos corações, ó Deus. Traga alívio sobre essa terrível dor, ó Pai. Em nome de Jesus, ministra o Teu Espírito sobre nós, ó Pai. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.